eu estou usando aqui o Jupyter, né, para calcular então o conjunto dominante mínimo. O critério então é esse, né, que o conjunto D ou o vértice pertence a D, ou então o vértice está na adjacência de um vértice de D. Eu criei duas rotinas aqui só para poder auxiliar a criação das arestas, né? Então, esse aqui permite criar uma aresta direcionada entre A e B e uma aresta não direcionada entre A e B. A função printGraph é simplesmente para poder mostrar o resultado do grafo de uma forma mais fácil, né, de qual grafo que a gente está usando, de uma forma mais fácil. Essa função, como a gente precisa de calcular o grau dos vértices, eu criei essa função que ela retorna então uma lista ela retorna então, na verdade, um dicionário que tem o número do vértice e a quantidade de arestas que são incidentes no vértice e passa como parâmetro qual conjunto que a gente quer utilizar. No caso aqui, todo o nosso algoritmo trabalha em cima do conjunto A, então já está como o default aqui. Esse aqui é só uma função para retornar quantas arestas tem, e aqui é uma função para remover os vértices do grafo, né, desse bigrafo, desse grafo bipartido que a gente está utilizando no algoritmo. Então a gente recebe o grafo bipartido, qual o vértice que a gente quer que retira, e ele vai selecionar então todos os vértices. Ele vai selecionar para retirar o vértice que a gente está querendo e todos os vértices que fazem parte da vizinhança. E aqui embaixo a gente remove as arestas que esses vértices que foram selecionados possuem, né? Para poder fazer aquela limpeza que a gente estava trabalhando. Vamos trocar o verboso para true. Vou mandar executar tudo. Ok, então vamos trocar o verboso para true, vou mandar executar. Aqui eu estou desenhando, estou colocando o grafo que a gente colocou como exemplo, né, que tem os 6 vértices e um dicionário que tem duas entradas, né, um é V, que são os vértices, e E, que são as arestas. Eu tenho 6 vértices e aqui para cada vértice as arestas, com qual vértice que ele está conectado para fazer a aresta. E aqui na parte de baixo eu crio o grafo GB, né, o bipartido. Eu criei ele inicialmente sem vértices e sem arestas, e eu vou usar aquelas funções que eu criei para poder criar um vértice de A, do conjunto A para B. Peço para imprimir o grafo bipartido. Ele vai então mostrar que ele gerou 12 vértices, porque são 6 de A e 6 de B. Aqui embaixo estão os vértices e as suas arestas, e eu já estou mostrando o grau aqui. Então, vamos fazer, esse aqui é a parte importante. Esse é o que é o nosso algoritmo realmente. Então, o que a gente faz? Começa com o conjunto dominante vazio, né? Eu não selecionei vértice nenhum. E enquanto tiver arestas, eu vou fazer essa conta que está aqui embaixo. Que é o seguinte, eu vou calcular a aresta de todos os vértices do conjunto A, que vão ser retornados aqui em degree, e a gente pode ver aqui embaixo os valores, né, da primeira passada, por exemplo. Aí vou ordenar os vértices pela quantidade de grau e vou selecionar o último que for retornado. Então, por exemplo, se ele retornou 2 vértices, aqui no caso, ele vai retornar 2, 3 e 5, essa linha aqui vai pegar o 5 porque é o último dessa sequência. Ok?
Então ele acrescenta o V no conjunto dominante, seleciona então o V do conjunto A e manda remover todos os vértices que estão conectados em V e as respectivas arestas. E aí o que ele vai fazer? Voltar ao passo anterior. Então vamos seguir aqui embaixo a execução. Então calculei o vértice, calculei o grau dos vértices, selecionou o vértice 5 e mandou retirar o vértice 5 e todos os vértices que estavam relacionados a ele. Então agora a gente vê que sobraram só 7 vértices, que é o A1, A2, A3, A4, A6, o B3 e o B4. Aí ele calcula de novo o grau dos vértices. Nesse caso, então, ele vai pegar o 4, né, porque o 3 e o 4 tem grau 2 e o 4 tem o ID maior, então ele seleciona o vértice 4 e vai remover, então, agora todos os vértices que são o A4 e todos os vértices estão ligados no A4. E no caso agora, a gente sobraram só 4 vértices sem conexão nenhuma. Então o algoritmo pode parar e ele imprime que o conjunto dominante é o 4 e o 5. Bom, a gente pode adaptar então agora esse algoritmo que a gente obteve para achar o conjunto dominante para achar o conjunto dominante conectado. Basicamente, a alteração que a gente tem que fazer no algoritmo é na hora de selecionar qual vértice vai entrar para o conjunto dominante. Na primeira passada, como não tem nenhum vértice no conjunto dominante, a gente usa o mesmo critério que a gente usou, né, para fazer o algoritmo guloso do conjunto dominante. Na segunda passada é que a gente só deve selecionar um vértice que esteja conectado a algum dos vértices que existem no conjunto dominante conectado, que a gente já calculou até aquele momento, né? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente achou o vértice 5 da mesma forma que a gente achou o outro vértice, só que agora os vértices que a gente pode avaliar são o 1, o 2 e o 6, porque eles são adjacentes ao 5. Então, nesse caso, a gente já vai descontar o vértice 3 e 4. Né? A gente não vai nem considerá-los na nossa avaliação, porque a gente precisa que seja um que esteja conectado ao vértice 5 que a gente escolheu inicialmente. Né? Então, como o vértice 2 e o vértice 6 têm um maior grau, a gente seleciona o 6 que tem um maior ID e remove os vértices que estão conectados ao 6, inclusive o próprio 6. Então a gente vai tirar o vértice 3 do B e o vértice 6 do A. E agora, sobraram esses vértices aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar somente o vértice 3, porque na verdade, apesar de terem sobrado esses vértices, quer dizer, na verdade a gente vai avaliar o vértice 1, 2 e 3, né? Mas o 3, como tem o maior grau, é o vértice que a gente vai selecionar. Né? O 4, nesse caso, apesar de ele ter o mesmo grau do vértice 3, a gente nem pode considerar porque ele não está conectado ao conjunto dominante que a gente calculou até agora, que era 5 e 6. Bom, e aí, retirando o conjunto que a gente tem, fica sendo 3, 5 e 6. Né? Se a gente olhar no grafo, o 3, 5 e 6 é o conjunto dominante, é um conjunto dominante realmente do nosso grafo. Qual o problema que a gente vê aí? É que a gente consegue enxergar no gráfico que se a gente tivesse feito 2 e 3, a gente teria um conjunto dominante menor e ele também seria conectado. Então, esse é um dos problemas da gente estar usando um algoritmo
guloso, né? Quer dizer, ele vai dar que é um conjunto dominante conectado, mas a gente não tem mais a garantia de que ele é o conjunto mínimo. Mas ele fornece uma boa aproximação e ele é muito mais rápido do que a gente fazer todas as contas. Né? Então vamos ver como é que a gente faria essa alteração no Python para poder obter o conjunto dominante mínimo, né? O conjunto dominante conectado. A ideia é a mesma, o início do programa é a mesma coisa, né? Que é para criar as arestas do grafo bipartido, a parte de imprimir, o cálculo do grau é a mesma coisa, o cálculo do número de arestas também, a forma de remover é a mesma coisa, né? E agora eu criei uma função adicional que me retorna se o vértice que eu estou testando, se ele está na adjacência do conjunto dominante, porque eu só posso trabalhar com esses vértices que estão na adjacência do conjunto dominante. Aqui é a mesma coisa, defino o grafo e vou pegar e vou montar o grafo nessa parte aqui do meio, é o mesmo processo. Então vamos rodar o nosso código para a gente ver como é que funciona. Bom, a gente trocou aqui em cima o verbose para true, mandou executar. Aqui a gente vê o grafo bipartido que a gente cria, é o mesmo do outro. E esse aqui é o pedaço do código que é a parte importante, que é o algoritmo que a gente está usando. Inicialmente, o que a gente faz? Calcula o grau e vai selecionar quais os vértices que a gente vai avaliar. Se o conjunto dominante estiver vazio, a gente usa o mesmo critério que estava antes, né? Vai pegar os vértices de maior grau só. Caso contrário, a gente vai pegar os vértices que estão na adjacência do conjunto dominante até o momento. Ok? Então, nessa linha aqui, a gente vai ter quais são os vértices. São todos os vértices, né, em ordem do grau, né, do número de arestas que incidem, e aqui são só os vértices que estão na vizinhança de D, né, do conjunto dominante, também ordenado pelo grau. Então o processo é o mesmo, que é eu pego o que tiver o maior ID, acrescento no conjunto dominante e removo aqueles vértices que estão relacionados ao vértice que eu estou selecionando e inclusive o próprio vértice. Então aqui embaixo a gente vê a execução do algoritmo, que é, na primeira etapa a gente não tem, o conjunto dominante está vazio, então ele vai calcular o grau de todos os vértices de A, vai selecionar os 5 da mesma forma que ele fez o outro, remove os vértices que estão ligados ao A5, inclusive o próprio A5. Agora, a partir de agora, o que ele vai fazer é selecionar o vértice usando o critério da vizinhança. Então, ele vai selecionar vértices que que já estejam conectados ao vértice 5 no grafo original. Então, nesse caso, agora a seleção é do vértice A6. Apesar dele ter então um grau de 1, a gente não considerou o 3 e o 4 porque eles não estavam conectados no 5. E aí, retira o A6 e todos os que estão conectados, o nosso grafo agora fica só com esses vértices e ele vai pegar e selecionar também os vértices conectados. Nesse caso aqui, por exemplo, ele não está considerando o A4,
que apesar de que teria um mesmo número de grau, mas o ID maior, mas ele não está conectado. Então ele não é considerado na conta e por isso ele considera só o A3. Então agora a gente tem então o conjunto 3, 5 e 6. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre grafos, tem um livro relativamente interessante que é um livro só sobre conjuntos dominantes. Obrigado.